Olá, pessoal. Professora Vanessa Anguinoni. Estamos mais uma vez aí com o quadro Explorando a Saúde Integrativa. A gente começou falando da homotoxicologia. Lembra que o propósito desse quadro é trazer para você que é da saúde, meu aluno aí que me acompanha na horta molecular, opções de tratamentos para o seu paciente. A gente sabe que a saúde integrativa é ampla, tem muita coisa interessante que pode ajudar os pacientes. E, claro, sempre a ortomolecular na base, como eu falo para vocês, porque os pilares da ortomolecular são importantíssimos para a saúde, como a gente sabe, ter que equilibrar o consumo de nutrientes e a detoxificação e trazendo saúde aí. Por isso eu trouxe, a gente estava falando, então, inicialmente da homotoxicologia, porque ela tem esse conceito bem claro de que todas as doenças são causadas por toxinas, Todas as doenças, sejam exotoxinas ou endotoxinas, que vão se instalando, vão impregnando a matriz extracelular e depois a célula. Então, se você não viu ainda a primeira aula, você assiste aqui no canal para pegar o fio da meada. Essa aula de hoje, a ideia é mostrar para vocês os tratamentos, principalmente o tratamento detox da homotoxicologia, que seria um primeiro passo para o paciente, fazer a detoxificação. E aí eu vou falar também dos pilares da homotoxicologia, para vocês entenderem os medicamentos aí, chamados de medicamentos homotóxicos, tá bom? E eles são interessantes porque eu já falei na outra aula e repito, eles conseguem fazer uma ligação entre a homeopatia e a alopatia, porque as diluições dos medicamentos homotóxicos, elas são a menor diluição possível que existe. Então, ainda existe um conteúdo ali de princípio ativo presente dentro do produto. Quem conhece a homeopatia sabe que é a marca do produto, você foi diluindo, você foi fazendo diluições e energizando o produto. Isso é a homeopatia, tá? E aí, aqui na homotoxicologia, a diluição ela é feita nas menores diluições que existem e ainda existe então, presença de princípio ativo e também energizado. Por isso que eu falei que é uma mistura, tá bom? Da homeopatia com a alopatia, tá? Então, a gente vai, só para pegar o fio da meada, nós estávamos falando, então, na última aula, que a homotoxicologia tem 6 maneiras de observar a evolução de uma intoxicação, que a gente chamou de 6 maneiras de lidar com uma toxina, tá? Então, era a partir daí que nós estávamos falando. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos, estão gostando dos conteúdos, se inscreve aqui no canal, dá a ativação do sininho aí para receber conteúdo. Vocês vão ver que a gente vai colocar muita coisa, tanto nesse quadro aí de explorando a saúde integrativa, quanto dos nossos comentários de artigos, também que é um quadro novo. E vamos continuar com as lives falando aí de como tratar as doenças através da ortomolecular, que com certeza é a cereja do nosso bolo aí no canal, Falar sobre como a ortomolecular enxerga as doenças e como a gente pode tratar as pessoas com esta visão, tá bom? Então, aproveita e se inscreve que vai ser um diferencial aí na tua vida, principalmente se você é profissional de saúde e trabalha com consultório e atende pacientes, trabalha com clínica, Eu tenho certeza que os conteúdos que eu vou colocar aqui te interessam muito, tá bom? Então, vou colocar aqui para vocês as 6 maneiras, vamos relembrar aqui da nossa tabela, que a gente considerava que existia, então, a fase de excreção, que tudo começava aqui, com um sintoma que não era de doença, mas era uma alteração, talvez, de um funcionamento de um órgão. Aí evoluía para inflamação, deposição, fase de impregnação e degeneração, tá? Então, isso foi o que a gente viu nessa primeira aula de homotoxicologia. E a evolução da doença, ele fala aqui, que induz, então, as doenças crônicas, as condições crônicas. E, muitas vezes, um tratamento supressor é responsável por essa evolução, que é aquilo que eu comentei na aula passada. Ficar tomando anti-inflamatório
né? Cada vez que a gente tem uma condição aguda, a gente fica mascarando. Quando uma condição aguda é tratada de forma supressora, né? Um exemplo clássico é tomar um anti-inflamatório, as homotoxinas podem se condensar ou se ligar à matriz extracelular. Após algum tempo, as toxinas podem interferir nos processos de regulação, né, do meio extracelular ou da matriz, invadir a célula ou perturbar a função da célula e interferir na comunicação da célula, entre as células. Tá? Lembra aquele transporte de oxigênio, de nutrientes, né, que a gente tem que contar com a matriz para fazer esse transporte. E aí, impedindo essa comunicação célula a célula, a gente pode levar a doenças celulares e até câncer, genotoxicidade, tá bom? Ele coloca aqui, entre aspas, a inflamação é um evento fisiológico que tem uma íntima relação com o processo de regeneração, segundo o Robbins, que escreveu o Patologia Básica, né, que é um dos livros base de toda a profissão da saúde. A inflamação é fundamentalmente uma resposta de caráter protetor, cujo objetivo final é liberar o organismo da causa da lesão. Então, eu sempre falo para vocês que não adianta a gente ficar ignorando os avisos que o corpo nos dá, né? Ao invés de a gente ir lá e investigar por que eu estou tendo esses sintomas sempre, por que eu estou tendo essa queimação no estômago, por que eu estou tendo má digestão sempre, por que eu estou apresentando dor de cabeça toda semana, o que está acontecendo no meu organismo? Ao invés de eu ficar lá suprimindo, tomando fármacos sintomáticos e ignorando os meus maus hábitos, muitas vezes, ignorando as coisas que eu estou fazendo comigo mesmo. Né? Eu falo assim, o comportamento suicida, né, pessoal? Não tem como não dizer, né, que alguém que já está obeso, continuar comendo da mesma forma é um comportamento suicida. Né? Que uma pessoa que tem diabetes continuar comendo açúcar, carboidratos de forma desenfreada é um comportamento suicida. Me desculpa, né, se é pesado, pessoal, mas infelizmente eu tenho esta visão, tá? Que a gente precisa prestar atenção no nosso comportamento e parar de terceirizar a nossa saúde, tá bom? Então vamos lá. A inflamação, ó, que tem sinais clínicos como calor, tumor, rubor, dor e perda de função, deve-se à capacidade do ser humano de sofrer lesões e curá-las. Então, esses sinais, eles são para que a gente pare de usar aquele tecido ou de agredir aquele tecido, tem que deixar ele paradinho, por isso que dói e perde a função, para ele tentar se regenerar. Tá? Pois sem as inflamações, as infecções, né, se a gente não inflamasse, nós poderíamos ter infecções incontroladas, feridas, né, que não tivessem forma de combater, digamos assim, uma bactéria que tivesse ali. Né? O que a inflamação faz? A inflamação faz migração de célula, pessoal, para quem não lembra da patologia básica aí. Qual que é o objetivo da inflamação? Por que a gente inflama, gente? Vamos lembrar aí da patologia. Por que a gente tem vasodilatação, calor, né? Faz aquela vasodilatação para tentar tirar as células do sangue, as células de defesa, e fazer com que elas cheguem no tecido agredido, para que elas possam combater o invasor, uma bactéria, um fungo, um vírus que está ali. E aí possam, então, fagocitar, fazer a limpeza e promover a regeneração. Tá? Esse é o objetivo da inflamação. Então, se ela for bloqueada todas as vezes que ela aparece, a gente pode, inclusive, atrapalhar a regeneração ou a nossa cura. Então, frente a essa afirmação, entende-se que qualquer ação que visa a interrupção do processo inflamatório pode reproduzir efeitos indesejáveis no organismo. Portanto, a inflamação ela não deve ser suprimida, segundo a homotoxicologia. Ela deve ser modulada ou controlada, mas não inibida, pois a configuração da cascata inflamatória é necessária para que haja reparação da lesão no corpo, resultando na cura. Então, pessoal, isso aqui dá nos dedos de muito tratamento, né? É complicado. É porque a gente dá coisas para sintomas quando a gente não sabe que existe outra opção ou não sabe utilizar outra opção.
né? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês outras opções que já são estudadas, que são científicas, que têm embasamento científico de artigos, tá? Então, é isso que é a proposta aqui da nossa aula hoje. Vamos lá, então. Hoje nós prometemos falar de como fazer os detox com a homotoxicologia, né? Então, vamos para frente. Então, deve-se ressaltar que os fármacos anti-inflamatórios, olha só, limitam a resposta inflamatória normal do organismo, o que pode resultar num bloqueio de mecanismos depurativos presentes na inflamação, levando à cronicidade. Isso porque a inflamação é o principal mecanismo de desintoxicação, tá bom? Já, olha só, aí vem a diferença. Os medicamentos anti-homotóxicos representam um método terapêutico que ativa a capacidade de autocura do organismo e favorece a eliminação de toxinas presentes no mesmo, através das vias fisiológicas de eliminação. Esses medicamentos podem restabelecer as funções normais de órgãos alterados, acelerando assim a recuperação dos pacientes com afecções agudas e proporcionar um alívio duradouro dos sintomas, inclusive nas enfermidades crônicas e recidivantes. Então, pode ser associado com outras terapias. Por isso que eu achei interessante, né, para fazer, por exemplo, o detox homotoxicológico pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Eu procuro fazer, pessoal. Tá? Vou mostrar para vocês o detox já, quais são os compostos. Tá? Porque aí a gente consegue realmente tirar as causas, né, que vão impregnando, evitar a impregnação, como eu mostrei aqui na minha tabela, né, evitar a impregnação, a degeneração e a diferenciação. Né, a gente conseguir, no máximo, chegar numa inflamação, chegar numa deposição, a gente já faz a limpeza. E óbvio, pessoal, que nada se resolve com uma pílula mágica. Eu sempre reforço isso. O paciente tem, como eu falei antes, um comportamento suicida e quer que uma pílula mágica, que um fármaco, que um pozinho mágico venha e resolva o seu problema. Não é assim que funciona, tá bom? Em primeiro lugar, os hábitos de vida, as mudanças necessárias que devem ser feitas, aí os tratamentos para reequilibrar, que vão contribuir para um organismo já talvez agredido, que não consegue mais dar a volta sozinho, né? Então, aí entram os tratamentos, tá bom? Neste caso, então, o fármaco ideal, né, na opinião da homotoxicologia, é aquele que aumenta os efeitos saudáveis da inflamação e controla as suas sequelas prejudiciais, que seriam a fibrose do tecido. O que acontece de ruim num processo inflamatório, pessoal? Um dos pilares da ortomolecular, hein? Meus alunos já vão saber, é quando existe inflamação crônica, tá? Quando ela não se resolveu. Porque a inflamação, quando ela dá certo, ela resolve o problema, né? Ela elimina o patógeno, ela retira a toxina, regenera o tecido, ou restaura o tecido, cicatriza até mesmo, e se encerra. E o que é quando acontece uma coisa que deu errado? A inflamação não se encerra. Ela não consegue resolver aquele problema, porque existe sempre a presença de uma agressão. Por isso que eu falo, quem não pode comer trigo, não coma, porque senão você fica desinflamando, fazendo detox, né? Aí faz um detox, aí toma as fórmulas da orto aí, anti-inflamatórias, vai fazer a homotoxicologia. Ah, agora eu estou bem, vou voltar a continuar comendo glúten. Qual que é o sentido disso, pessoal? Tá? Então, quando eu falo que é uma soma de fatores, não tem uma coisa que substitua a outra. Então, aqui, a gente precisa controlar a parte prejudicial da inflamação, à medida que incrementa a capacidade do corpo para aproveitar seus efeitos benéficos. Muito legal. Então, isso aqui significa modular a inflamação, pegar o que ela tem de bom e minimizar as coisas ruins. Isso porque a inflamação está estreitamente ligada à destruição, isolamento e diluição do agente lesivo, que é o invasor, poderia ser uma bactéria, um vírus, sendo esse o fator básico para a reparação. Entretanto, a regeneração do tecido lesado ocorre a partir de células parenquimatosas embrionárias, como ilustrado na figura abaixo. Então, aqui vem a lesão, né, tem um antígeno, lembra o que a gente chamava de quando uma bactéria, um fungo, qualquer substância invadia, né, quando a gente estudou imuno,
a gente chamava de antígeno, ou seja, um DNA estranho, um RNA estranho, que o nosso organismo vai identificar como um patógeno que precisa ser destruído. E aí nós vamos ativar os processos inflamatórios, tá bom? E aí aqui a gente está vendo os linfócitos T, que podem se desenvolver em linfócitos T do tipo TH3, que vão regular a inflamação, né? E a gente tem aqui o TH1, que vão ser pró-inflamatórios de defesa celular, vão fazer a limpeza, e o TH2, que é de defesa humoral, que vai gerar mais linfócitos para eliminar e reparar as células. Acontece na inflamação crônica, falta essa regulação feita pelo TH3 e a gente pode desencadear um processo crônico e aí começar a existir uma lesão ou uma continuidade da inflamação chamada de inflamação crônica, tá bom? Lembrem-se desse TH3 aqui, que depois vocês vão ver qual é o efeito dos medicamentos lá da homotoxicologia. Tem a ver com isso aqui, né? Tem a ver com regulação. Então, é importante também destacar que a inflamação e a reparação podem ser potencialmente prejudiciais, aqui que eu já falei para vocês, quando vira uma coisa crônica, como, por exemplo, em artrite reumatoide, formas de alergias, cicatrizes deformantes, né, que produzem obstrução intestinal ou limitam a atividade articular, por exemplo. Contudo, a evolução da inflamação ocorre por resolução completa, sendo a cura por cicatrização, formação de abscesso ou progressão da inflamação crônica. Então, eu posso ter cura, resolução, cicatrização ou ainda, o que a gente não quer, progressão da inflamação para uma inflamação crônica. Tá? Quando um estímulo nocivo persiste e não é possível repará-lo completamente, é produzida inflamação crônica. Tá bom? Então, como eu falei, se você fica o tempo todo colocando dentro do teu corpo substâncias inflamatórias que não deveria. E aqui ele vai mostrando isso, né, a evolução da inflamação. Quando a gente resolve bloquear a inflamação, né, a gente leva a um processo inflamatório crônico que vai dar origem, né, ao câncer, olha aqui no final, ou então ao envelhecimento, doenças crônicas e degeneração de órgãos, né, ou à instabilidade genômica, mutações e câncer. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é um desenho que mostra como funcionam os medicamentos imunomoduladores da homotoxicologia. Então, veja que existe uma tentativa, né, aqui das células T. Eu não vou ficar lendo cada detalhe, pessoal. Vou falar aqui, ó, a toxina, o macrófago, que é um apresentador de antígeno, que vocês lembram, né, que é a primeira célula que vem quando tem um agente invasor, para apresentar os antígenos para os demais componentes do sistema imunológico e provocar a produção de linfócitos para que a gente possa ter o combate ao micro-organismo. E aqui, ó, a gente tem o modulador, que é o TH3, que eu mostrei nessa figurinha aqui para vocês, que são os reguladores da inflamação. O principal estímulo aí dos agentes da homotoxicologia, dos fármacos, é provocar o aumento dessa transformação aqui, né, do surgimento dessa linha de linfócitos TH3, para que eles consigam modular a inflamação, não deixar que exista um excesso de inflamação e cronificação ou lesão, tá bom? De uma forma bem simplificada, estou explicando para vocês, tá bom? Bem simplificada. Então, olha só, um medicamento anti-homotoxicológico em baixa potência, que aí eu falei para vocês que ele é um medicamento homeopático que foi com diluições baixas, né? Então, quem conhece aí de homeopatia vai entender, né? Variação D1 a D14, essa é a diluição feita nesse medicamento, contém suficiente quantidade de substâncias para, depois de sua administração, estimular os macrófagos para a formação de antígenos, como a gente viu aqui, estímulo de macrófagos, tá? Apresentação do antígeno ao linfócito, então ajuda o macrófago a apresentar o antígeno aos linfócitos, tá? Que apresentação, ó, ele cheio de antígenos aqui para apresentar aos linfócitos. E este é um requisito muito necessário para a formação de linfócitos reguladores. Olha só, que é o TH3,
que eu mostrei ali na zona central da imagem para vocês, aqui, regulação, tá? As células TH3, mediante a quimiotaxia de linfócitos pró-inflamatórios, né, TH1 e TH2, com motivos antagônicos semelhantes, vão regular. Então, ele tanto atrai o TH1 e TH2 de forma equilibrada para regular a liberação do fator de transformação de crescimento beta, né, e manter a inflamação sob controle, não deixar com que ela se exacerbe e provoque a destruição do tecido ou fique crônica. Então, os medicamentos, ao serem administrados, seja qual for a sua apresentação, atuam a nível imunológico através do desencadeamento de linfócitos TH3 reguladores, que por ativação de sistemas biológicos inerentes, restituem ao organismo seu estado de saúde, devido a estes terem um mecanismo de ação de imunomodulação. Não vai causar o que, pessoal? O que acontece quando a gente usa um fármaco anti-inflamatório? A gente faz supressão da inflamação. E muitas vezes as causas continuam ali, a gente vai suprimindo. Vamos botar um corticoide, esse negócio está tendo uma reação alérgica na pele, uma dermatite atópica, vamos lá, vamos socar um corticoide em cima que vai dar tudo certo. Tá? E a gente está simplesmente ignorando os gatilhos que provocaram essa inflamação exacerbada. Tá bom? Então, aqui a gente não vai ter os efeitos adversos comuns aos anti-inflamatórios. Então, olha só, não se conhece perturbações gastrointestinais relacionadas a esses medicamentos. Não se conhece alterações eletrolíticas. Não se conhece farmacodependência e não se conhece interações medicamentosas desses produtos da homotoxicologia. Tá bom? Os 3 pilares da homotoxicologia são a drenagem e desintoxicação, a imunomodulação e o apoio celular e orgânico para que a célula possa se regenerar. Muito legal a homotoxicologia, né, pessoal? Ela bate muito com o que a gente pensa na ortomolecular. E eu vou mostrar os 3 principais fármacos ou produtos da homotoxicologia usados para detoxificação. Vou falar rapidamente deles. Vocês podem encontrar isso aqui na página da HEL, vocês vão ver, a gente pronuncia HEL também, tá? Que é HEEL, que é a principal empresa, e eu não estou fazendo propaganda e ganhando nem um jabazinho, tá? Para falar deles, é porque eles é que fazem os produtos da homotoxicologia, e a Veleda, tá? É outra empresa que também produz substâncias e produtos para serem usados na homotoxicologia, tá bom? Então, eu vou mostrar o principal detox aqui, que é da HEL, me desculpem, né, se eu estou falando. Aqui estão os produtos, então, e eu vou falar desses 3 produtos que são para desintoxicação e drenagem, tá bom? Então, o objetivo desse detox, dessa desintoxicação, está resumido aqui nos chamados 4 S's. Stop é suspender o aporte externo de toxinas, suporte, apoiar os órgãos de desintoxicação e drenagem, Stimulate, estimular a eliminação de toxinas, sensibilizar o paciente, sensibilizar a detoxificações e mudanças nos hábitos de vida. E se vocês forem procurar, pessoal, esse protocolo está na internet, no site deles. Se você for olhar, ele vai falar várias coisas que é necessário o paciente prestar atenção para desintoxicar o seu organismo. Tá bom? Então, não é só, né, toma isso, eles dão um suporte. Eu não vou ficar lendo, né, o detox aqui detalhadamente, eu vou mostrar cada um dos fármacos agora. Né? Então, ó, terapia para desintoxicação. Qualquer abordagem terapêutica que vise desintoxicar e drenar deve atuar primariamente junto ao trato gastrointestinal, ao fígado, ao rim e o sistema linfático. Isto é, dar suporte ao fígado, ao intestino e aos rins, e drenar a matriz de toxinas, que é essa questão de ativar o sistema linfático, pessoal, bem como auxiliar na excreção. Portanto, é essencial transportar as toxinas do ambiente celular, da matriz extracelular, à corrente sanguínea
e detoxificar a agressão tóxica por meio dos processos metabólicos do fígado e rins. Ou seja, vamos resumir aqui a ideia deles. Primeiro é colocar um produto que comece a mover, retirar essas toxinas da matriz e da célula. Né? Começa a jogar isso para a corrente sanguínea. O que vai acontecer? Quem que é o principal órgão de metabolismo? Fígado. E os principais órgãos de eliminação? Rins e intestino. Então, você vai começar a jogar essas toxinas para cima do fígado, para cima dos rins e do intestino. Por isso, eu preciso ter um fluxo de drenagem e um suporte para esses órgãos. O principal fluxo de drenagem para o exterior da matriz é o sistema linfático. Mesmo estruturas maiores como macroproteínas podem ser transportadas pelo sistema linfático, uma vez que a captação de homotoxinas no conteúdo de líquido intersticial passa através de filamentos e válvulas, e não através de uma parede semipermeável, ou seja, né, o sistema linfático ele tem esse sistema de válvulas com que esse sistema semipermeável, que é o das veias, das artérias, né, limitaria o tamanho. Aqui no sistema linfático eu consigo transportar substâncias maiores, tá bom? É isso que ele quer dizer aqui. Então, por isso que uma medicação que atue neste sistema, como o medicamento linfomiosote, tá? Deve estar presente em um protocolo. Como as homotoxinas transportadas acabam chegando à corrente sanguínea, né, já falamos isso, a limpeza do sangue deve ser feita pelos rins e pelo fígado. Portanto, a estimulação dos rins e do fígado, né, é muito necessária. Então, por isso que entra esse medicamento chamado Berberis Omacord, e também entra a Nux Vomica Omacord, com o Berberis com ação no rim e a Nux Vomica com ação em fígado e intestino. Então, esses 3 produtos usados de forma conjunta irão atuar de forma sinérgica junto à matriz e aos órgãos drenadores, fígados, rins, intestino e sistema linfático, com o objetivo de desintoxicar e drenar. Então, vou mostrar agora cada um aqui. Aqui está o linfomiosote, tá? Ele é indicado como auxiliar no tratamento dos edemas de origem linfática, acúmulo de líquidos nos tecidos e infecção, no entumecimento glandular e aumento do tamanho das amígdalas. Aqui está a composição dele. Tem tudo isso aqui dentro do linfomiosote, pessoal. Tá? E aqui ó, é bem interessante que ele coloca cada substância que está dentro, para que ela pode ser utilizada. Tá? Então, aqui, ó, bronquite crônica, suores noturnos, tá? Bronquite, cistite, dermatose, tá? Rinite, bronquite crônica, outras substâncias aqui, ó, né? Bronquite, raquitismo, gastrite crônica, flatulência, diarreia. Então, tudo aqui, ó, pessoal, descrito. Tá? Todos os componentes do linfomiosote. Esse é o medicamento que vai drenar as toxinas para o sistema linfático, tá bom? Desenvolvido para ser um medicamento de drenagem, apresenta vários componentes que auxiliam essa drenagem. De acordo com os princípios da homotoxicologia, ele é importante, desintoxicante e drenador, assim como, né, como em enfermidades hepáticas, como depurativo do mesênquima, tá? Atua na exudação linfática, e aqui fala os vários usos, ou os vários efeitos dele. São muito interessantes, pessoal. Fala desde das amidalites, né? Até problemas aqui, ó, intelectual em criança e tudo mais. Depois vocês podem ler com calma. É, portanto, um remédio de drenagem universal que pode também ser usado no caso de doenças dos órgãos linfóides, tá bom? Foi estudado em casos de neuropatia diabética, em que se comprovou ser tão eficaz quanto infusões de ácido lipóico. O ácido lipóico a gente usa na ortomolecular, hein? Como desglicante, como antioxidante. Então, ele foi tão bem para a neuropatia diabética quanto o ácido alfa-lipóico nos estudos, pessoal. Foi postulado aqui que ele drena assim os chamados produtos finais da glicação. Olha que legal isso para a gente juntar com a ortomolecular. Ele vai drenar, vai jogar para fora os EIGs, né? Então, o paciente diabético poderia fazer um proveito muito grande dele, tá bom? Componentes linfáticos específicos, aí estão aqui quais são os componentes dele específicos para o linfático e quais são os de drenagem, tá bom?
E aqui falando dos efeitos dele, né, no sistema linfático, trato urinário, fígado e intestino e trato respiratório. Excelente esse produto. Aí a gente vai para o Nus Vomica agora, tá bom? Aplicações dele. Como a maioria, né, dos omacordes, esta medicação é também funcionotrópica ao fígado e intestino, o que significa dizer que irá melhorar a função desses órgãos. É indicado nos casos de distúrbios funcionais das regiões hepática e gastrointestinais, no meteorismo e nos distúrbios depois do consumo de álcool, café ou nicotina. Ativa a capacidade drenadora do intestino e do fígado, tá bom? Então aqui estão os componentes e falando os efeitos, ó, medicamento gastrointestinal e hepático, pode ser usado no abuso de álcool, nicotina e constipação com espasmos, hemorroidas, inflamação aqui, ó, né, gastrite. O outro componente, ó, enfermidades das vias hepáticas biliares, né, ou bulimia, sensação de saciedade, voltado então aí para fígado e intestino, que era a proposta inicial aí de participar do nosso detox. O berberis é indicado como auxiliar nos casos de inflamação e irritação, tá, com ou sem cálculos na região de rins e vias biliares também. As substâncias que compõem apresentam propriedades descritas nas diversas matérias médicas homeopática e anti-homotóxica, que o caracteriza como um medicamento drenador das vias urinárias e da vesícula biliar. Aqui estão os efeitos deles. Aí aqui está a composição, tá, pessoal? E cada composto, qual é a sua função, né? Aí ele vai falar aqui, ó, dores, ardentes, disúria. Então, se vocês lerem com calma, aqui derem um pause, vocês vão ver quanta coisa que ele trata. E o protocolo, então, né, como que é o protocolo? É a junção desses 3 componentes. Você pode tomar de 10 até 30 gotas de cada um. Eu vou deixar o arquivo da empresa aqui com o protocolo, pessoal, mas vocês podem entrar no site e pegarem certinho esse protocolo de detoxificação. Tá aqui, ó, o site aqui embaixo, tá? Aumenta a tela aí, dá uma olhada. E ali vocês vão ver que o primeiro protocolo é esse protocolo de detoxificação, tá bom? Pessoal, a ideia era mostrar para vocês uma área aí da medicina integrativa ou da saúde integrativa, né, que faz parte do nosso quadro, mostrar para vocês principalmente o que esta área defende, o que ela pensa, tá, como ela raciocina, e mostrei os produtos básicos de detoxificação, tá bom? Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham aberto um pouquinho mais os horizontes aí para a medicina integrativa, para a saúde integrativa, e que tenham uma opção a mais de tratamento de desintoxicação para os pacientes de vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal para a gente entender que vocês estão gostando dos conteúdos, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.